Vamos ler juntos Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda conforme o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que Deus aplique sua porção em nossos corações. Estamos diante do Salmo 1. O Salmo 1 é um prefácio de todo o Salmo, ou seja, ele é uma base para os demais salmos existentes. Nós temos 150 salmos e ele é colocado como base para os demais, ou seja, como o baldame de uma casa, um alicerce para todos os demais salmos. Esse salmo está dividido em duas partes. Uma parte do verso 1 ao verso 3, que fala do justo, e do verso 4 ao verso 6, que fala do ímpio. O salmista aqui nos ensina o caminho da bem-aventurança e como adquirir as bênçãos de Deus na vida espiritual. Ele também nos avisa como será o fim dos ímpios que resistem à verdade. Então esse salmo, ele é um salmo pequeno, 6 versículos, porém retrata grandes lições, grandes verdades. A primeira verdade que queremos destacar junto aqui com os ouvintes está aqui logo no verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui nós estamos vendo os princípios que marcam a vida de um justo. Então, a vida de um justo é marcada pela separação do mal. Temos aqui 3 palavras, né? Proceder, assentar e se deter. Ele não procede como os ímpios, ele não se assenta onde os ímpios se assentam, e também não procura os caminhos para se deter no caminho dos ímpios. Então a vida do justo é marcada pela separação do mal. O seu procedimento, o seu tempo, onde ele vai, com quem vai, ele procura o lugar, procura as boas conversas, que não venha corromper a sua vida com Deus. Ou seja, ele não para ouvir as pessoas que não ensinam sobre o caminho de Deus. Ele também conhece, não a ideia de relacionar-se, mas conhece o caminho dos ímpios, e ele não se detém, ou seja, ele não dá lugar. Ele não para esse caminho. A palavra caminho aqui é procedimento, conduta, a maneira como os ímpios procedem. Então ele é diferente, porque ele não é como é o ímpio. E aqui o salmista coloca essas 3 partes. Ele não procede como os ímpios, ele não se assenta onde eles se assentam, e nem se detém no caminhos deles. Essa é uma das partes aqui do Salmo 1. A segunda parte está no verso 2. A vida do justo é marcada pela devoção à palavra de Deus. Então podemos fazer aqui uma transição do verso 1 para o verso 2 e mostrar uma parte do verso 1, a parte negativa. Não procede, não se assenta, não se detém. Já no verso 2 nós encontramos uma parte positiva. A vida do justo é marcada pela devoção, ou seja, algo que ele faz.
positivamente. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A ideia da pessoa ler um texto, passar o dia com o texto, dormir ao acordar ou durante a noite. Às vezes o sono vai embora e ele fica ali lembrando, mastigando, porque a palavra meditar tem a ver com trazer de volta, ou a ideia de um animal que come um alimento e puxa de novo, ou seja, fica remoendo aquilo que comeu antes. Então é uma pessoa que está muito ligada àquilo que leu. Então não é a questão de uma simples leitura que conduz ou que caracteriza a vida de um justo. A vida de um justo, ela é marcada pela devoção à palavra de Deus. Então podemos extrair esse ponto bem simples aqui. A devoção à palavra de Deus requer, ou seja, visa uma pessoa que está ali atrás, procurando, investigando, querendo aquilo na vida. Ele não olha para a lei como uma questão de condenação ou salvação, mas olha para ela como fonte de direção para toda a sua vida espiritual. Então é muito interessante. Então temos esses dois itens aqui, verso 1 e verso 2. A vida do justo é marcada pela separação do mal e a vida do justo é marcada pela devoção à palavra de Deus. Se nós não temos essas coisas, então não somos bem-aventurados. Certa vez fui pregar numa igreja, resolvi fazer uma pergunta. Perguntei, era um grupo de jovens, perguntei para eles: vocês são felizes? E eles disseram: somos felizes. Eu digo: depois que eu pregar aqui no Salmo 1, vocês verão se vocês são felizes ou não. Então a Bíblia diz que o homem feliz, a palavra feliz aqui significa felicíssimo ou uma pessoa bem-aventurada. A beatitude da vida, é resultado dessa vida aqui, ou seja, separação do mal, porque Deus não comunga com o mal. Não adianta nenhum de nós queremos servir a Deus guardando ressentimento, amargura, rancor, coisa dessa natureza, mentindo, maltratando as pessoas. Esse tipo de vida não comunga com as bem-aventuranças. Então Deus não comunga com o mal. Qualquer pessoa que quiser, ou seja, que estiver na qualidade de filho ou filha de Deus, uma das provas é que essa pessoa não vai querer mais comungar com o mal. É isso que a gente vê aqui no contexto. No verso 3, a vida do justo é marcada pela prosperidade. Então temos a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. A letra A, ele é como uma árvore plantada. Há uma diferença de uma árvore plantada para uma árvore não plantada. Às vezes tem plantas que nascem porque a semente fica ali na flor da terra e ali germina naturalmente. Aqui não, aqui está falando de algo proposital. Plantado, quer dizer, cavado a cova e colocado lá. Então, aqui a ideia, ele é como uma árvore plantada, quer dizer, uma árvore, antes de ser plantada, ela está fora da cova, ou transplantada, Às vezes ela está no saquinho, mas depois vai para a cova. O que traz a ideia é que ninguém se planta sozinho, se alguém plantou a gente. Ou seja, a pessoa, Deus planta a pessoa no reino de Deus. E aqui é uma analogia para esse propósito. Letra B, essa árvore está plantada à beira dos rios. A palavra rios aqui tem a ideia de mais de um. E aqui no mundo espiritual podemos aplicar a rio da promessa, rio da esperança, rio da alegria, rio da felicidade. Então, rios. Então essa pessoa está apegada às promessas
está apegado às esperanças eternas, às alegrias que Deus lhe traz. Por isso aqui é simbolizado nessa árvore plantada junto às correntes dos rios. Em terceiro lugar, a letra C, cujas folhas não caem. Aqui a gente percebe que não somente os frutos são preservados, mas também as folhas. Ou seja, a pessoa que é justa, a beleza dela nunca se acaba. Às vezes a pessoa fica velha, de idade, mas sempre é uma pessoa bela, porque Cristo reina na vida da pessoa. Então, aqui está falando, quando fala de justo, fala de pessoas onde Jesus mora no coração. E aqui nós vamos ver um contraste, logo do verso 4 ao verso 6. Os ímpios são pessoas onde Deus não mora. Então, aqui está mostrando que aqui é onde Deus mora. Então, a vida do justo, ele é semelhante a uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, cujas folhas não caem, ou seja, a sua beleza continua sendo preservada. Letra D, que dá o seu fruto na estação própria. Aqui é a ideia de frutificar. Imagine uma coisa, duas coisas importantes aqui. Primeiro, quero voltar um pouco aqui sobre a beleza da árvore. No mundo antigo, uma árvore bem bonita era sinônimo de água, de felicidade, de fartura. Além disso, tinha os elementos, ou seja, um segundo elemento que eram os frutos que essa árvore produzia. Então, esses frutos serviam de alimento para as pessoas. E aqui o salmista faz questão de dizer que ele dá o seu fruto na estação própria. Toda planta tem suas estações, né? Cada planta tem um tempo de frutificar, mas precisa do fator climático para esse fim. Aqui está dizendo que essa planta tem tudo isso. Então está afirmando que ela não vai deixar de frutificar, porque ela tem todas as condições. Ou seja, aqui está falando das bênçãos, que é decorrente dos versículos 1 e 2. A vida do justo é marcada pela separação do mal, e a vida do justo é marcada pela devoção à palavra de Deus. Então, esses dois elementos aqui traz para cá uma resposta, um resultado. Ou seja, a vida do justo é marcada pela prosperidade. E a prosperidade aqui é simbolizada na vida de uma árvore. Primeiro, uma árvore plantada junto à corrente de águas. Depois, nós podemos ver cuja folhagem não cai, produz seu fruto na estação própria. Em último lugar, e será bem sucedido em tudo que fizer, né? Você pode perceber que essas são as bênçãos espirituais em Cristo. Aqui, essa ideia de frutificar, essa ideia de prosperidade, podemos aqui fazermos a seguinte aplicação. Deus sempre prima pela prosperidade da alma. Quando a gente vê essa palavra prosperidade, ela soa muito bem no ouvido de muita gente. A gente já corre para pensar que é no campo materialista, né? Vou prosperar nisso, vou prosperar naquilo. Se isso é algo que Deus dá para as pessoas, a Bíblia diz que Deus dá, né? Mas o que Deus quer dar mesmo é no campo espiritual. Quer que a pessoa seja próspera no campo espiritual, frutificar no campo espiritual, ser bem sucedido no campo espiritual. Aqui é a resposta da obediência da pessoa a Deus. E essa obediência traz prosperidade. Mas vamos colocar aqui da seguinte maneira. Essa prosperidade está se referindo a fruto. Fruto no campo espiritual. Então, frutificar para quem? Frutificar para aquela pessoa que plantou aquela árvore lá. Ou seja, o dono da plantação. A planta ela não produz para si, mas ela produz para alguém. Então, a ideia de prosperidade para Deus. Prosperar para Deus. A Bíblia diz, do Senhor é a terra e tudo que nela há, né? Então,
todas as coisas vêm do Senhor e para o Senhor. E aqui essa prosperidade é para o Senhor. Em último lugar, segunda parte do Salmo, ele diz: os ímpios, porém, não são assim. Quando ele diz não são assim, é porque a vida deles são marcadas não pela separação do mal, mas pela separação do bem. Eles procuram se separar do bem, eles procuram apegar-se ao mal. Em segundo lugar, eles não têm devoção à palavra de Deus. Eles nem sequer se lê, não medita. Não é uma coisa que eles querem. Então, por isso que o salmista, ele coloca: eles não são assim. Na Septuaginta, assim não são. Na Vulgata, que é traduzida para o latim, assim não são os ímpios. Quer dizer, eles não têm essa vida de felicidade que o justo tem. Mas eles vão ter um fim que o justo também não tem. Então há um contraste aqui entre essas duas partes do Salmo. De 1 a 3, o justo; de 4 a 6, os ímpios. Então ele dá algum simbolismo aqui, e ele diz: eles são como a palha, né? Como a folha, coisa que desaparece, que é levada, e eles não prevalecerão na congregação do justo. Quer dizer, ali não há lugar. Qualquer pessoa, quando pensa no céu, ele pode pensar que no céu não vai ter maldade, porque no céu não entra maldade. Então, ninguém vai achar no céu nenhum tipo de mal. E a Bíblia está dizendo que eles não prevalecem, eles não suportam, eles não aguentam, eles não subsistem na congregação do justo. Mas por que nisso? É porque ele diz aqui na transição: eles não são assim. Quer dizer, eles ainda não nasceram de novo. Eles continuam na vida velha e brigados com a verdade, contra a verdade. Por isso eles não subsistirão. Que Deus abençoe as nossas vidas. Amém.